O Memórias está de volta e a nossa convidada hoje é a ex-deputada estadual Clara Ante. A gente terminou falando de uma época anterior, né, à Constituinte, que foi essa pela Batalha do Gatilho. Eu queria voltar no assunto da Constituinte. Vamos puxar pela memória como é que eram as decisões tomadas dentro do PT que refletiam, né, em emendas acolhidas, né, também da população para essa Constituinte. Olha, no PT, talvez nós fôssemos o partido mais bem preparado para a Constituinte, como partido. Não estou falando das pessoas, mas sim o partido, nosso partido entrou na Constituinte Federal com um projeto. Nós entramos com um projeto escrito, propondo, algumas coisas foram vitoriosas, outras não foram, mas já havia uma discussão partidária sobre o que propor na Constituinte. Quando a gente vem para a Constituição Estadual, para fazer a Constituição Estadual, a gente já traz esse acúmulo. Por quê? Porque a Constituição Estadual, no Brasil, os estados têm uma Constituição muito limitada. A Constituição Federal, ela avança muito na regulamentação de muitos aspectos. Então, nós chegamos já com um arsenal de coisas definidas, no caso de todos os deputados definidos pela Constituição Federal, e no caso dos deputados do PT, com um acúmulo de ter tido uma discussão dentro do partido, onde a gente queria priorizar a democracia, queria priorizar os direitos sociais e priorizar, entende, a construção de um país que se livrasse, né, do acúmulo anterior que veio pelo governo militar, pelas constituições militares, pela supressão, efetivamente, de muitos direitos. E era a chance da mudança, né? Claro, era um momento importante da mudança, né? Inclusive, em âmbito federal, teve a nova lei dos partidos, né? Quer dizer, não, foi antes. Tô brincando aqui com minha memória. Tô brincando com minha memória? Não, gente. Troquei as datas. Certo? São muitas que a gente está falando também. Se quiserem cortar depois esse pedacinho para não comprometer a minha memória, mas se quiser deixar também, não tem importância, tá? O Tom Cafalsetti está aqui. E ele falou que ia fazer o making off. Eu disse para ele que eu já faço o making off junto com o on, né? E aí fica tudo certo. Não, tá tudo certo. Aqui. É que a gente está falando de um monte de data misturada. Mas voltando, então, a Constituição Federal já nos dava um marco para todos, porque estava afunilando até onde a gente poderia ir, e a Constituição e o partido, o PT, já nos dava convicções importantes pelas quais a gente deveria batalhar em âmbito estadual. Então, acho que a bancada do PT estava melhor posicionada do que outras bancadas que muitas vezes não tinham ação partidária. O PT sempre se destacou por ter uma ação mais partidária. A gente se pegava dentro da bancada, mas ia lá para o plenário. E teve um outro fator que é muito bacana de lembrar, porque o período da Constituição, da Constituinte Estadual, é a campanha eleitoral da primeira eleição direta no Brasil depois da ditadura. Então, nós estamos aí, começamos no final de 88, mas demorou um pouco até instalar, até etc. Estamos em 89, que é a primeira eleição. Quando o Collor e Lula empatam, vão para o segundo turno, e adivinha o que a gente estava fazendo, a bancada do PT? Né? Estava eu aqui e o Mentor, o deputado José Mentor, que era o vice-líder, confinados aqui por decisão nossa, e os outros 8 na rua fazendo campanha por Lula. Acontecia tudo ao mesmo tempo. Claro, e a gente tinha que dividir as forças e garantir. Então, por quê? Porque nós éramos 84 deputados, porém havia uma comissão de sistematização que trabalhou dia e noite aqui, que era menor, evidentemente. Então, a gente fazia discussão na bancada e o restante do tempo, Mentor e eu, ficávamos na comissão de sistematização e os demais companheiros estavam ali na batalha para tentar eleger o Lula. Mas foi uma constituinte que acolheu muitas demandas da sociedade, né? E como é que foi essa comunicação do partido com as pessoas que queriam, com as entidades mesmo, com as instituições que queriam que essas demandas entrassem, né, nessa hora tão importante? Nós tínhamos bastante relacionamento, como eu disse, mais do que outros partidos, com as organizações da sociedade civil.
Mas aqui na Assembleia também, no período da Constituinte, independentemente de partido, as corporações pesaram aqui dentro na discussão do Ministério Público, na discussão da polícia, na discussão, várias discussões envolveram grandes setores da sociedade que viviam aqui dentro. Parecia a época do gatilho, né? Quer dizer, lotavam... Sempre movimentado, procuravam a gente, todos os deputados, todas as bancadas. Particularmente, eu gostaria de relatar aqui algo no que eu me envolvi muito e com o apoio todo da bancada, que foi uma emenda que os sindicatos fizeram para tentar garantir, no âmbito estadual, melhores condições de saúde e de segurança dos trabalhadores. Então, nós tivemos um conjunto de sindicatos muito grande, da CUT, de outras forças, se uniram em cima de uma emenda popular, né, que eles vieram aqui na Assembleia, entregaram ainda para o Luiz Máximo, antes de ter a presidência da Comissão de Sistematização. Essa emenda era um prosseguimento, vamos dizer, do trabalho, que eu era presidenta da Comissão de Relações do Trabalho, sempre muito preocupada com as condições. Eu quero fazer uma observação importante. Ao mesmo que eu disse da democracia, eu posso dizer das condições de trabalho. Embora ainda hoje existam grandes problemas nas condições de trabalho, saúde e segurança, não se compara com o que se vivia na década de 80. E as garantias legais eram menores. E em muitos lugares, mesmo com garantias legais, os trabalhadores não conseguiam se impor porque não havia liberdade sindical. Então, se você não tem uma liberdade sindical consolidada, então você não tem como impor que a lei seja obedecida também. Então, você precisaria ter o conjunto. Então, essa emenda que foi trazida teve muito apoio dos deputados da Comissão de Relações de Trabalho. Lembro aqui, de novo, o Valdir Trigo, que particularmente ele, que é da região de Ribeirão Preto, região dos trabalhadores da cana, também região dos trabalhadores da laranja, que viviam sendo carregados como gado, com muitos acidentes frequentes de caminhões, chamados caminhões dos boias frias. Então, o Calixto, que era também da mesma região, participaram, ajudaram muito nesse trabalho e nós conseguimos, só ver a Constituição Estadual, ela tem uma garantia que eu espero que ela seja respeitada, que diz que o trabalhador, isso era a maior reivindicação do movimento sindical, era que se o trabalhador se sentisse que sua vida está em risco, que ele tivesse o direito de parar naquele momento na máquina ou na condição que ele estava. Então, tem vários itens foram aprovados, foi uma discussão em plenário, foi uma discussão importante, mas é um dos momentos na Constituinte que teve a participação de deputados de outros partidos, porque, como o caso do Valdir e do Calixto, que viviam esses dramas, portanto, eles viviam em contato com esses trabalhadores que estavam expostos, né? E, enfim, o PT, evidentemente, o PT era o primeiro, né, a dar o apoio e levar para frente essas garantias. Perguntei isso porque eu queria entender como é que era essa relação de uma hora estar de um lado, outra hora estar do outro. Uma hora estar assistindo a movimentação, estar pressionando os deputados e a outra hora estar como deputada e ter que atender as demandas, né? Você sabe que eu acho que da minha vida, essa é uma das características que eu mais tenho apreço, que eu acho que eu já estive em todos os lados do balcão. Então, sabe, eu já fui professora, já fui estudante, eu já fui sindicalista, já trabalhei em fábrica, eu já fui deputada, já fui administradora regional. Já frequentou a presidência da República? Não frequentei, não, fui assessora especial do presidente durante 8 anos, conheço trâmites de vários lados, então eu acho que é uma riqueza da minha vida, me permite enxergar muitas coisas. E eu acho que, enfim, mas isso acredito que todo mundo tem essa experiência. É claro que no caso nosso do PT, o fato da gente ter uma inserção maior na sociedade, nos movimentos, enriquece muito mais essa experiência, né?
E, enfim, eu acho que a Constituinte teve mais coisas, vou te contar também. Contar para você e para os outros. Nós não tínhamos computador aqui na Assembleia. Tinha, mas não era eram raríssimos, né? Não tinha softwares adequados e tal. Então eu, que sempre fui muito detalhista, preciosista... Que a gente está falando do ano de 1989, só para lembrar. Exatamente. Eu era muito... continuo sendo muito detalhista, muito preciosista. Então eu convoquei todos os funcionários da liderança, passamos acho que 2 ou 3 noites aí trabalhando, para montar um caderninho meu, porque olha só... Tinha o projeto de Constituição, que foi apresentado pela própria Assembleia, né? Tinha um projeto de Constituição. Esse projeto era passível de inúmeras emendas. No primeiro turno, teve 3.564, algo assim, mais de 3.000, com certeza, emendas. Mas imagina como que faz a votação disso. Como que gerencia? Então, o meu caderninho era assim. Artigo 1º. Aí nós pusemos no meu caderninho todas as emendas ao artigo 1º. Artigo 2º. Todas as emendas ao artigo... Era uma enciclopédia. Super organizada. Super organizada. Aí, quando chegou na Comissão de Sistematização, meu colega Barros Munhoz, que era o presidente da Comissão de Sistematização, que já tinha poucos cabelos, começou a arrancar os cabelos, porque não tinha método para poder conduzir a discussão. Aí eu emprestei meu caderninho. Olha, foram 7.597 para as comissões temáticas analisarem. Isso. Imagina a quantidade. Então, aí isso foi nas comissões, mas depois quando foi a plenário, foram 3.000 e poucos. No segundo turno, acho que foram 5.000. Ainda assim era um inferno, um verdadeiro inferno. Muito difícil para trabalhar, muito pouco tempo, por isso noites e noites, e o Tunico que alimentava a gente com lanches deliciosos aí, para ver se a gente conseguia... Tunico Ramos era o presidente da Assembleia na época. Ele era o presidente da Assembleia e ele nos tratava muito, muito bem, tipo assim, dar combustível para a gente conseguir passar a noite aqui trabalhando. Foi um momento muito forte, muito interessante, o que resultou... É o produto do que a democracia, naquele momento, foi capaz de elaborar. Vamos para um terceiro bloco, então, e no próximo vamos contar um pouquinho como é que foi essa caminhada pós-mandato, pós-assembleia. Foi longa, que chegou até Brasília e andou pelo mundo também. Daqui a pouco a gente volta, então, com mais memórias. Não sai daí.